Bom dia a todos. Declaro aberta a 36ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º do inciso 2 da linear A da Lei Orgânica Municipal. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, bom dia. Vereadora Mônica, colegas vereadores, bom dia. Funcionários desta casa, público presente, bom dia a todos. A ata da 116ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 17 de agosto de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Alexandre Ferreira Manhães, vice-presidente. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Adeir Antônio Lourdes, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto e Valmir Coser, deixando de comparecer a vereadora Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos, convidou o segundo secretário a fazer a leitura da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do artigo, parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura da matéria constante de pequeno expediente. O vereador Lúcio Zanol requeriu informações do secretário de Obras sobre documentação referente aos loteamentos irregulares e ou embargados no município de Aracruz, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado. O vereador Alexandre Ferreira Manhães apresentou o requerimento à mesa diretora para encaminhamento no disposto do artigo 23, inciso 2º da Lei Orgânica de Aracruz, que, colocado em discussão e votação, foi rejeitado com os votos contrários dos vereadores Adeir Antônio Loser, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto e Valmir Coser. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Alexandre Ferreira Manhães e Fábio Machado. Na fase das lideranças, se comunicaram os vereadores Mônica de Souza Pontes Cordeiro, líder do PROS, Paulo Sérgio da Silva Neres, líder do prefeito, Carlos Alberto Loureiro Vieira, líder do PDT, e Romildo Brueto, líder do PV. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Os projetos de lei número 057 de 2015, de autoria do Poder Executivo, e 039 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, foram encaminhadas às comissões. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei número 013 de 2015, com as emendas modificativas número 01 e 06 de 2015, inclusive a 03 de 2015 e a redação 004 de 2015, e arquivadas as emendas modificativas número 02 e 05 de 2015. Projeto de lei 044 de 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, os projetos de lei 022 de 2015, 024 de 2015, 032 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Foi aprovado o pedido de adiamento de discussão e votação por 3 dias do projeto de lei número 011 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, do vereador Alexandre Ferreira Manhães. Em segundo turno, foram aprovados o projeto de lei número 035 de 2015, com substitutivo, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas número 01 e 02 de 2015. Projeto de lei 043 de 2015, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei 031 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Foi aprovado com 16 votos sim o projeto de decreto legislativo número 038 de 2015. Aprovado as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício 2011, de acordo com o que consta no parecer prévio do Tribunal de Contas número 004 de 2014. Na fase das comunicações, fez uso da palavra o vereador Fábio Neto da Silva. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Presidente. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Convido a vereadora Mônica que seja a secretária DOC
na ausência do vereador Lula. Com a palavra, de acordo com a resolução 593, 18 de 3 de 2013, conceda a palavra aos vereadores inscritos. Não? Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. 36ª sessão extraordinária, 21 de agosto de 2015. Adeir Antônio Lose, ausente. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Ausente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, ausente. Lúcio Zanol, ausente. Mônica Cordeiro, presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho, ausente. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 12 vereadores. Palavra, presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Votação em primeiro turno. Primeira proposição, projeto de decreto legislativo 001/2015, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Segunda proposição, projeto de decreto legislativo 002/2015, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Terceira proposição, projeto de decreto legislativo 003, concede título cidadão aracruzense, autora vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Quarta proposição, projeto de decreto legislativo 004, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. E quinta proposição, projeto de decreto legislativo 005/2015, concede prêmio de destaque mulheres aracruzenses, vereador autor Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação em segundo turno. Sexta proposição, projeto de lei 013/2015, com emendas. O autor, Poder Executivo Municipal. Sétima proposição, projeto de lei 044/2015, que institui o programa de incentivo de pagamento em parcela única ou parcelado de Aracruz, Refis, autor Poder Executivo Municipal. Oitava proposição, projeto de lei 022, que dispõe sobre denominação de logadouro público no bairro Planalto, autor Paulo Sérgio da Silva Neres. Nona proposição, projeto de lei 024, que dispõe sobre a implantação do programa Muro Consciência Ambiental, autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Décima proposição, projeto de lei 032/2015, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Vila Nova, autor, vereador José Gomes dos Santos. Votação em primeiro turno. Projeto de decreto legislativo 001, concede título cidadão aracruzense, autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 001/2015, que tem o objetivo de homenagear a senhora Ângela Maria Lavagnoli. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, pedir o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores para a votação, que é secreta. Convido o vereador Valmir e o vereador Leco para seus escrutinadores. Projeto de decreto legislativo número 1. Alexandre Ferreira Manhães,
Carlos Alberto Loureiro Vieira, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana, Fábio Neto da Silva, Gênesis Rampinelli Leco, Paulo Sérgio da Silva Neres, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Cosa. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 001/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 12 votos sim e 5 ausentes. Projeto de decreto legislativo 002/2015, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 002/2015, que tem o objetivo de homenagear o senhor Diógenes Lopes de Miranda, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores para a votação, que é secreta. Projeto de decreto legislativo número 2 para votação. Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, Fábio Neto da Silva, Gênesis Rampinelli Leco, Paulo Sérgio da Silva Neres, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Cosa. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 002/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 12 votos sim e 5 ausentes. Projeto de decreto legislativo 003/2015, concede título de cidadão aracruzense, autora vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 003/2015, que tem o objetivo de homenagear o senhor Vanderlúcio Silvério de Oliveira.
pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. Convido a primeira secretária para fazer a chamada para a votação, que é secreta. Projeto de decreto legislativo número 3 para votação. Alexandre Ferreira Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Ervaldo Santana Almeida, vereador Fábio Neto, vereador Leco, vereador Paulo Neres, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Cose. Desculpa. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo de número 003/2015, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, com 12 votos sim e 5 votos ausentes. Projeto de decreto legislativo 004/2015, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 004/2015, que tem o objetivo de homenagear a senhora Márcia Cristina Barbosa Figueiredo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada para a votação, que é secreta. Projeto de decreto legislativo número 4 para votação. Vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Neto da Silva, vereador Leco, vereador Paulo Neres, vereador Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Cose.
Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 004/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 12 votos favoráveis e 5 ausentes. Projeto de decreto legislativo 005, concede prêmio de destaque Mulheres Aracuzenses, o autor vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de decreto legislativo 005/2015, que tem o objetivo de homenagear a senhora Josefa Francisco Xavier, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Convido a primeira secretária para fazer a chamada para a votação, que é secreta. Projeto de decreto legislativo número 5 para votação. Vereador Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, vereador Leco, vereador Paulo Neres, Romildo Brueto, Rosane Machado e Valmir Cose. Doutora Mônica. Eu só fui na abertura, na quinta, e no sábado um pouquinho que foi não. O negócio estava ruim demais. Foi na quinta-feira, né? Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 005/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 12 votos sim e 5 não. Senhora presidente, questão de ordem, por gentileza. Acabamos de votar em primeiro turno os projetos de decreto legislativo que concede título de cidadão aracuzense, bem como prêmio de destaque. Então, eu faço um pedido aos vereadores que possamos alterar o nosso regimento para que esse tipo de proposição possa ser votado em um turno somente. Então, ver se possamos construir no dia de hoje essa alteração para submeter na segunda-feira como apresentação em plenário, para que, doravante, os projetos de decreto legislativo concessivo de título de cidadão ou mesmo destaque possamos votar em um turno único. Então, fica essa solicitação que, ao término da sessão, possamos nos reunir para poder redigir esse documento e apresentar na sessão de segunda-feira. Tem que ser criada a comissão, né, vereador? Porque nós temos que invocar o 165 do nosso regimento, né? Poderá ser reformado ou alterado mediante proposta de 1/3 no mínimo dos vereadores, que é o inciso 2º. Então, podemos, ao término, nos reunir para poder construir essa alteração do nosso regimento. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Vamos providenciar isso. Acho que os demais companheiros também pensam da mesma maneira. Obrigado, senhora presidente. Peça ao Legislativo que comece a tomar as providências. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 013/2015, que altera os parágrafos 1 e 2 e acrescenta o parágrafo 3º, todo do artigo 8º, acrescenta o parágrafo 1 do artigo 19, altera o artigo 42 e acrescenta o artigo 57A e parágrafos todos da Lei Municipal 3.297, de 9 de abril de 2010, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do município de Aracruz. E pasma, o autor, o Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável com emendas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 001/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Em discussão, a emenda inclusiva 003. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 006. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 013/2015 com emendas que visa o equilíbrio financeiro e atuarial do IPASMA. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 03/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal com as emendas modificativas 001, 006 e inclusive 003 e de redação 004. Projeto de lei 044/2015 que institui o programa de incentivo ao pagamento em parcela única ou parcelado de Aracruz, Refis. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 044/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 044/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 022/2015 que dispõe sobre a denominação de locadouro público no bairro Planalto. O autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 022/2015. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 022/2015 de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Projeto de lei 024/2015 que dispõe sobre a implantação do programa Muro Consciência Ambiental nas escolas municipais de Aracruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Meio Ambiente é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 024 de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Projeto de lei 032/2015 que dispõe sobre a denominação da praça de bairro de Vila Nova. O autor, vereador José Gomes da Silva. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão. O parecer da Comissão de Honrarias. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 032/2015 de autoria do vereador José Gomes dos Santos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira. Fiquem todos com Deus e um bom final de semana a todos. Então. Ah, entendi.